E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja Onda 2026, ou não, da Conferência da Igreja Onda 2026. É muito bom ter você aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Você está participando do Na Mesa. Toda semana, 6 horas da tarde da quinta-feira, nós nos reunimos com pastores da Onda para conversar, dialogar, discutir, interagir sobre assuntos bíblicos, teológicos, que tenham a ver com o nosso tempo e que possam trazer respostas para abençoar os nossos dias. Toda semana nós estamos com o pastor Lipão, por exemplo, dando suas opiniões sobre diferentes assuntos. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado em nos acompanhar. Por isso, se inscreva aqui no nosso canal, também deixe seu curtir nesse vídeo para que essa mensagem possa ser propagada e o YouTube entenda que você está gostando do que está vendo. E ao final desse tempo, se essa conversa de fato te abençoar, não deixe de compartilhar isso com outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso a esse mesmo material, essa mesma conversa que já te abençoou ao longo desse tempo que a gente vai ter aqui junto. Seja muito bem-vindo na nossa conversa. Nós estamos na conferência, como eu falei, da Igreja Onda 2026, gravando ao vivo aqui com pessoas, e aqui na minha mesa tem pessoas muito especiais, pastores da Onda, de outras cidades, de outras regiões, de cada um de suas culturas diferentes. Eles já vão se apresentar, mas o tema dessa conferência é Eclésia, onde nós estamos falando sobre igreja, a essência da igreja, a vida da igreja, e hoje nós vamos conversar aqui sobre a realidade da igreja. Porque às vezes a gente tem uma visão romantizada, idealizada da igreja, e de fato existe uma igreja ideal que está no céu, que está na eternidade, mas existe a igreja real dos nossos dias, com seus dilemas, com seus problemas, com suas frustrações. E hoje a gente vai conversar justamente sobre isso, sobre decepções e frustrações da igreja, dentro desse tema geral de igreja, igreja família de Deus e tudo aquilo que a gente está vivendo na conferência. Já é o último dia de conferência, ainda temos agora, depois desse nosso tempo aqui, o Jogo do Brasil. Não, tem o Jogo do Brasil também, Brasil e Egito, para quem quiser saber, né? Mas tem também a parte da noite da conferência, que é muito mais especial que o Jogo do Brasil. Mas vai ser bom demais pra gente encerrar essa noite. Inclusive, quero ver depois, né? Se a galera vai estar meio olhando pra coxa, assim, com o celularzinho Sempre aqui. tem, né? Ou como Sempre é que tem. vai ser, né? O semblante, Alguns, ou né? triste ou feliz. É, ou triste ou feliz. Mas bom demais. Rafa, se apresenta aí pro pessoal, fala quem você é, de onde você vem, o que você faz, fica à vontade. Fala galera, sou o pastor Rafa, sou da cidade de Machado, Minas Gerais, sul de Minas. Sou natural de Machado mesmo e sou pastor na Onda há 5 anos. A gente começou a plantação da Onda lá no início de 2021, no meio da pandemia, rolo, e pela graça de Deus a gente está aí servindo a Jesus. Eu sou formado em publicidade e propaganda também e na medida do possível eu com a minha esposa a gente trabalha com a área de marketing, comunicação, mas hoje sirvo a igreja como pastor local, a nossa comunidade. Que legal, cara. Seja muito bem-vindo aí com Obrigado. a gente. Lucas, fica à vontade também para se apresentar. Opa, tudo bem? Sou o pastor Lucas, estou hoje pastoreando a Onda Avenida Paulista. Sou natural de São Paulo, nasci, mas passei a minha vida inteira no interior de São Paulo. Então, para mim foi um privilégio também nessas andanças estar por Campinas, plantando a igreja lá com os nossos irmãos. Estou como pastor e plantador há 2 anos na Onda. E é isso, estamos aqui para falar sobre esse tema tão precioso. Bom demais, cara. Seja bem-vindo também. Obrigado, obrigado. E ainda o Vini, Colorado, do Rio Grande do Sul. Graças a Deus. Seja Deus me fez bem-vindo aí, colorado, Vini. cara. Bom demais. Bom Se apresenta demais. pro pessoal. Gente, uma alegria imensa estar aqui com vocês, ainda mais para tratar de um assunto que acho que é tão importante para a gente, né? A gente lida muito com isso quase que constantemente, né, na igreja. Sou o pastor Vini, casado com a Thalissa, mulher mais linda que existe. Sou pastor da Ondadura, da Igreja Onda, né? Boa. Em Porto Alegre e em Caxias. Não me pergunte como isso é possível, é só a graça do Senhor, né, para permitir isso. Mas é um privilégio estar aqui com vocês e acho que vai acrescentar demais. Glória a Deus, cara. Seja bem-vindo também. A gente vai falar, como eu já falei, mencionei antes, né, sobre decepções com a igreja. E um dos grandes pontos da decepção é o abandono da igreja, né? Então a gente vai começar até por isso. Mas antes, como eu falei, de nós darmos conselhos, sugestões, trazermos respostas, eu quero saber como que vocês pessoalmente se relacionam com esse assunto.
Lucas, você já se frustrou com a igreja já te decepcionou, já te magoou, já ficou chateado com a igreja. Como que você lidou com isso? Ou até em diferentes momentos. Teve vezes que você falou assim, cara, vou chutar o balde, vou embora da igreja. Ou teve vezes que você falou assim, cara, me frustrei, vou continuar amando. Como é que você já Boa. lidou com esse assunto na tua vida em termos de frustração? Cara, a gente, como o pastor Vini comentou, né, conversa com muitas pessoas assim, e muitas vezes a pessoa fala, né, cara, eu me decepcionei com a igreja. E eu falo assim, apresenta a sua lista e eu apresento a minha. E a gente vai trocar uma ideia dos motivos, então, e das decepções. Com certeza, já decepcionei muita pessoa dentro da igreja e também ela já me decepcionou. Mas eu acho que uma das coisas que, pelo menos na minha caminhada de verdade, sendo bem sincero, eu sempre olhei muito para Cristo, assim, sabe? Muito para Jesus. E eu nunca tive esse momento de chutar o balde, abandonar tudo. Pelo contrário, eu acho que Cristo me amadureceu nesse processo, né? De decepções da igreja, enfim. Então, eu acho que até num âmbito mais espiritual foi meio uma habilitação que ele me deu para que eu pudesse também, às vezes, trazer conselho para tantas pessoas que se decepcionaram, enfim, e às vezes ser um canal de graça também, sabe? Mas já me decepcionei muito, de várias formas e âmbitos, assim, diferentes, cara. Sim. Quem nunca, né, cara? Sim. E tu, Vini, tu já pensou em algum momento em desistir da igreja por causa de uma decepção, cara? Ou isso nunca passou pela tua cabeça? Como é que tu lida com frustração na igreja? Cara, eu acho que eu já passei por um processo onde eu quase desisti na minha caminhada, assim, por uma decepção amorosa, né? Nem foi uma decepção com a igreja, assim, mas foi uma decepção que envolvia, né, um relacionamento dentro da igreja, assim, e que, enfim, machucou bastante, assim, quase desisti de alguma forma, né? Isso quase não acontece, né? Quase nunca. Aham. E acho que até hoje, assim, né? Sendo bem sincero, assim, como pastor, às vezes as pessoas esquecem que a gente é ser humano também, né? Uhum. E acho que lidar com a decepção, com a frustração, é algo que você não descobre e nunca mais sofre, né? Tipo, cara, você se frustra volta e meia, você se decepciona volta e meia. A gente vai aprendendo com o Senhor a lidar com isso da melhor forma, né? Sim. E a gente vai aprendendo a estar firmado, fundamentado no Senhor, mas é algo que nem como pastor, assim, acho que às vezes as pessoas têm essa ideia, assim, pô, meu líder, ele não se decepciona, ele não se frustra. E às vezes acontece com o pastor também, não sei se acontece com vocês, só comigo lá em Porto Alegre, né, mas acontece, sabe? Sim. Mas o Senhor vai amadurecendo a gente, e aí eu percebo esse crescimento, assim, né? Daquela época, quando eu me frustrei, quase desisti, para agora. Acho que a maturidade é diferente para lidar com a decepção, né? Cara, interessante. Rafa, até nisso que o Vini falou, cara, você teve algum momento na tua caminhada que, iludido, com uma visão romantizada, você achou que a igreja era perfeita, e aí você se lembra de uma primeira decepção que você teve, de um primeiro momento em que isso foi quebrado, ou você sempre percebeu, não, cara, a igreja é um lugar comum, humano, normal, vai ter erro, vai ter problema, vai ter defeito. Como que você lida com isso na tua trajetória, né? Ah, beleza, antes eu era um membro, antes eu era um discípulo, eu era um novo convertido, eu era um participante, hoje eu sou um pastor. Você se frustra mais hoje, se frustrava mais antigamente? O que tem mudado em você nesse sentido? Sim, eu vejo que a pergunta não é se a gente vai se frustrar, né? Mas quando? Eu cresci em berço evangélico, né? Então, a minha jornada, a gente fala, eu nasci na igreja, né? E eu cresci na igreja, no contexto de outra denominação, e na medida que eu crescia, desde os meus 13 anos, eu comecei a servir no ministério, e depois ali com 18, 20 anos de idade, eu fui direcionado para ir para o seminário, né? E é curioso quando eu olho para trás, assim, por exemplo, quem aqui tem algum chamado ou desejo de servir, ser líder na igreja, percebe quando o cara vai, sei lá, tá no primeiro período de direito, Uhum. ele já acha que ele já é advogado, né? Então ele chega em casa, ele já tá vendo um BO lá, não, mas isso aí, segundo a lei, né? E aí eu percebo que na medida que a gente vai se envolvendo com a igreja, né? Você era um membro, você era criança, um adolescente, você vai enxergando coisas que você não percebia, Sim. né? E para mim o desafio
gerou assim, mais destaque, mais impacto foi quando eu fui para o seminário, que aí na faculdade, na teologia, a gente com conhecimento, a gente acaba criando ou idealizando um tipo de igreja, né? Então, quando você volta para a realidade da igreja local, você se choca. Porque não tem nada a ver com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente aprende, enfim. E isso para mim foi muito marcante, né? Mas ao mesmo tempo, a comunidade que eu estava, eu tinha uma proximidade. Então esse pastoreio de perto, esse discipulado de perto, conseguiu de alguma forma guardar o meu coração, porque é um risco muito grande, né? Conhece gente que foi para a faculdade e se afastou da igreja, né? Sim. E da mesma forma, quem vai para a faculdade fazer teologia pode voltar e se afastar da igreja real, né? Então isso para mim foi muito marcante, mas graças a Deus que eu tive pessoas que me pastorearam e que de certa forma assim abriu o meu olhar para enxergar que nem tudo aquilo que a gente idealiza, que a gente estuda é a igreja real, né? É a igreja real. E hoje, como líderes de igreja, vocês percebem essa expectativa nas pessoas de que a igreja não as frustre, de que a igreja não as decepcione? Por exemplo, chegou um visitante na igreja, vocês são muito claros assim, vamos supor, com um novo membro. Cara, eu vou te frustrar um dia, eu vou te decepcionar um dia. A gente faz uma propaganda enganosa. Como é que é isso? Vocês têm percebido que essa é uma demanda das pessoas? Cara, eu quero um lugar perfeito e não um lugar real. Como é que vocês veem isso? Cara, eu diria por mim, né? Não sei vocês, mas eu sou muito claro, pelo menos em algumas mensagens, né? Quando a gente pode entrar nisso, eu acho que o tema que nós estamos vivendo, inclusive como onda, é maravilhoso, assim. Mas eu acho que é muito o que o Rafa falou. É só na prática que a pessoa vai entender como lidar com essa decepção, né? A gente não adianta falar que a igreja ela vai te decepcionar, que eu vou ter que pedir perdão para você, até de fato acontecer algo. Então, eu acho que enquanto a gente está falando, fica muito no imaginário, sabe? Algo meio etéreo, assim. Sim. Ah, nossa, a igreja vai decepcionar, mas eu amo a minha igreja. Mas tá tudo certo e tudo mais. Até o líder falar algo que você não concorda, que você não quer. Daí você vai ter que praticar realmente aquilo que é a unidade da igreja, aquilo que, enfim, cara, eu me decepcionei com essa pessoa, então eu vou falar com essa pessoa, eu vou tentar resolver e tal. Mas eu sempre tento deixar claro que eu vou falhar com as pessoas, até tenho certeza que já falhei com alguns de vocês, peço desculpa, mas às vezes as pessoas, inclusive, escutam essa fala e falam, não, você nunca falhou comigo, até eu falhar. Aí vai exercer real o que é a unidade, o que é o perdão, enfim. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu pelo menos falo muito, mas eu acho que as pessoas até viverem isso na prática, se decepcionarem com alguma coisinha, aí é só teoria. Eu penso até que assim, ainda que a gente possa falar por púlpito, né? O que ajuda é a gente viver no dia a dia, por exemplo, na liderança, você ser uma pessoa mais vulnerável, entende? Total. Onde, por exemplo, o Alisson tá aqui, é supervisor lá da igreja. E aí, direto, tipo, toda segunda a gente tem a reunião, e aí eu pergunto, e aí, como é que foi a mensagem? Entendeu? Tem alguma coisa que você acha que eu dei bola fora? E foi engraçado que, acho que alguns domingos atrás, aí eu tava lá mó empolgado, né? E comecei a falar, o diabo quer destruir a sua vida, porque Deus vai destruir a sua família. Eu bolei. E aí eu falei, Deus, porque Deus vai destruir a sua família, Deus vai destruir o seu ministério. Igreja, aleluia! O pessoal ficou Aí você meio- pega eu quem nem tá percebi. Eu nem percebi, né? Eu tava empolgado lá. E aí, quando a gente cria, né, uma liderança, eu acho que até tem esse cuidado, né? Você expor sua vida, você falar, e tem gente que coloca rede social, mas você criar um ministério, uma liderança que você é vulnerável, que você é de coração aberto, e isso vai ajudar as pessoas, Trazer um né? exemplo, né, disso, não apenas teórico, mas também prático da sua própria vida, né? Isso é libertador, cara, quando você é líder, assim, né? Tipo assim, você se liberta desse fardo de não querer frustrar ninguém, assim, sabe? Tipo, no sentido de, cara, eu quero que todo mundo esteja de bem comigo. A gente, como cristão, quer que todo mundo esteja de bem, né? Mas, tipo assim, você se livra daquele fardo, assim, de ser um cara perfeito, sabe? E eu acho que isso ajuda muito na liderança, né? Talvez alguns líderes estejam ouvindo a gente, assim, que é essa ideia de, cara, eu não quero frustrar ninguém.
Meu irmão, muito pelo contrário, né? Se você tá ali como líder, provavelmente você, como o Lucas disse, você já frustrou ou vai exato. frustrar alguém, não adianta. E aí, se ver livre desse fardo é algo assim que eu diria que ajuda muito na liderança, né? E a gente também tem que tomar cuidado também para que isso não vire uma negligência no nosso coração, isso sabe? aí. Eu vou falhar mesmo, É então isso tá aí. tudo bem. E a gente acaba perdendo de buscar de acertar, sabe? É isso aí. Não, agora também eu sou imperfeito e dale, vamos para frente, entendeu? Eles que lidem, sabe? Aham. Aí eu acho que também o nosso coração ele precisa ter esse lugar, sabe, de vulnerabilidade, de buscar acertar, né? Obviamente com todos ao nosso redor, enfim. Vamos cair aqui. Todos ao nosso redor. Mas é isso, cara, se mostrar vulnerável É isso mesmo, aí. né, cara? Boa. Tira um peso demais. Eu vim de um contexto, inclusive, assim, né, foi convertido lá em 2007. Cara, era um peso, assim, você ser um líder, porque você tinha que ser infalível, É cara. isso aí. Você não podia ter erro nenhum, você não podia... Enfim, alguns contextos, infelizmente, Sim. são assim, mas que em nome de Jesus a gente possa, né, sempre cultivar em nossas igrejas, não só na Onda, mas em outras igrejas também, essa cultura de vulnerabilidade, de perdão, de pedir perdão, Bom. enfim. E eu acho que até assim para desfazer um pouco essa ideia idólatra que às vezes a gente tem em relação a algumas pessoas, né? Tipo assim, você olha para aquela pessoa e quando de alguma forma você percebe que ela é tão humana quanto você, tipo assim, você começa a depositar a sua expectativa naquele que é Nossa. perfeito mesmo, né? Você Total. olha para Jesus e diz, cara, não, só Jesus é o bom pastor mesmo. Aí, tipo assim, acho que por isso que isso é tão importante, assim, né? Você olha pro cara e você não coloca o seu líder, seu pastor num pedestal, pô, esse cara é infalível. Uhum. Claro, ele é um exemplo, né? Ele evidencia Cristo, né? Ele está através do relacionamento dele aqui, dos ensinamentos dele, ele está apontando para Cristo. Mas às vezes, se a gente é perfeito demais, acaba que colocam o líder, qualquer pessoa nesse lugar de pedestal e essas falhas de alguma forma também fazem com que a gente adore só o Senhor, né? Ah, com certeza. Cara, eu acho que é maravilhoso essa perspectiva, porque revela que sim, na igreja real a gente falha, os líderes falham, os membros falham, as pessoas falham. E eu acho que algo que aprofunda, não diria o problema, mas aprofunda a dimensão do quão sério é a igreja real, é que nós não frustramos pessoas apenas com erros, nós também frustramos pessoas, às vezes, com coisas certas, corretas, com, verdade. por exemplo, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos frustra. Aham, Deus total. nos frustra, né? Na sua palavra, Deus é muito claro em nos confrontar, em denunciar o nosso pecado, em nos levar ao arrependimento. Então é interessante porque na nossa vida em comunhão, nós vamos nos frustrar por erros, pecados, e a gente tem que tratar isso de uma forma, mas também vamos nos frustrar por correções, por disciplina, por Verdade. pregação da palavra, por ser fiel à palavra de Deus, por dar um toque no teu irmão e falar, cara, Dá não, pô, né? não é por aí? Poxa, mas como assim tu tá me contrariando? Como tá indo contra mim? Não, cara, não tô contra você, mas eu preciso te alertar. Enfim, eu acho que é legal abordar isso com vocês. Por exemplo, quando uma pessoa se frustra na igreja, né? As ovelhas de vocês, as pessoas que estão ali sob a liderança, ou vocês mesmos, ou as pessoas ao lado, enfim, quando pessoas se frustram nos ambientes que vocês estão. Como que vocês aconselham, reagem ou orientam essas pessoas a lidarem com essa frustração? Porque nos nossos dias, e a gente tem falado que igreja é uma família, mas assim como a igreja é uma família na ilustração, ela também é uma família como espelho da família real. E nos nossos dias, a família real tem sofrido muito também com não querer resolver problema, não querer corrigir o que precisa ser corrigido, e tudo hoje acabar, por exemplo, em abandono, em divórcio, em deixar para lá. Isso também afeta a igreja, em deixar a igreja, em abandonar, em se divorciar dela, usando essa ilustração, né? Como que vocês lidam assim? Como diferenciar decepção por problemas e decepção por, cara, é porque tu tinha que ter sido decepcionado mesmo. Tu tá Aham. pecando, tá errando, precisa ser corrigido, orientado. Como que vocês lidam com isso? Cara, uma boa pergunta, né? Mas eu particularmente, enfim, eu sondo muito meu coração de forma humilde, assim, sabe? Eu acho que até os supervisores estão aqui como prova, né? Eles têm esse lugar muito de confiança no meu coração. E aí, gente, deixa eu ouvir o conselho de vocês, assim, sabe? Tipo, deixa eu ouvir a sua perspectiva também acerca disso, porque senão a gente também entra numa pira, né, Caipers, de, cara, eu acho que eu tô sempre pecando, e na verdade não, você tá fazendo às vezes o que é o correto, né? Eu vou dar até uma ilustração. Eu já fui líder de louvor, mano.
né? Líder de louvor, a gente tem o processo da audição. Uhum. E às vezes a gente fala pra pessoa assim, querida, Cara, não dá, né? Mas assim, vai ter outra audição, que daí você já Teu pensa, não vai ministério passar. É outro canto, né? É, exato. Seu ministério é outro canto, no canto longe do palco. tu canta muito, né? Exato. No banheiro. Canta menos. Exatamente. Esse cara, de quem que é essa música? É do F-Hope. Então deixa eles cantarem, né? Aham. Honra o legado Não, deles. É honra o legado deles. Deixa, Tu escuta. gosta dessa música? Não estraga ela, então, por favor. Acha bonita? Agora eu achei horrível. Mas daí você tem que chegar e falar, obviamente, com amor, assim, por exemplo, que, olha, eu acho que o seu ministério não é aqui, né? Seu ministério é em outro lugar, ou tenta novamente e tal. E daí eu conversando com algumas pessoas, né? Eu já conversei com alguns aqui. E aí, como é que você faz para fazer isso? Cara, você faz com amor, mas é difícil, porque às vezes você tem que falar a verdade em prol do benefício do ministério, enfim, mas às vezes, em discipulado, quantos dos nossos discipuladores, ou até mesmo a gente tem dificuldade, né, de confrontar um pecado, porque, cara, se eu tocar nesse ponto, ele não vai me amar mais, né? Se eu tocar nesse ponto, ele vai se decepcionar. Se eu tocar nesse ponto, ele vai se frustrar. Mas como você falou, ele tem que se frustrar, porque ele está pecando. E você está direcionando ele no caminho das escrituras, enfim. E eu acho que nesse sentido, o nosso balizador precisa ser o amor, né? Nasce. Porque o amor, como sendo a nossa baliza ali, nossa referência, isso vai ajudar tanto com aquele que foi ofendido, como aquele que ofendeu, né? Exato. O ofendido, por exemplo, para ter humildade e perdoar de alguma forma, e o ofensor para reconhecer que ele errou e humildade de pedir perdão, né? E aí às vezes acontece de a pessoa se ofender, sei lá, por algo que você pregou, que é uma verdade, mas que confronta profundamente ela. Pô, a baliza ali é o amor, né? Tipo, é como um pai que repreende o seu filho porque não quer que ele vá para um caminho de ruína, de alguma forma, né? Mas também existe o lado de você frustrar, decepcionar, ofender alguém por causa do seu pecado mesmo, né? E eu acho que a baliza precisa ser o amor. Tanto para ter humildade de perdoar, quanto humildade de pedir perdão, assim, né? E isso é muito legal porque é justamente o que a gente está falando sobre a Eclésia. A Efésios 4 fala sobre isso, né? Sejam humildes e amáveis, né? Para tolerar uns aos outros em amor. Se não tiver humildade e não tiver amor, aí não tem como, né? Eu acho que daí ambos os lados vão estar pecando de fato, sabe? E eu percebo que hoje a igreja, eu falo principalmente da realidade, do contexto onde eu vivo, as pessoas elas têm muita dificuldade de resolver os problemas, sabe? Sim. Nossa, muito. Então, assim, por exemplo, me frustrei com um pastor, me frustrei com alguém. Você vai descobrir depois que o BO tá Já gigante. aconteceu, né? Né? Depois E que a aí pessoa tá todo saindo mundo... da igreja. Você é a mulher traída, tá todo mundo sabendo, menos você, né? Exato. E aí a gente não segue, né, a direção de Mateus, né, de ir e conversar com a pessoa, né, de tratar, de abrir o coração, de ser sincero, Exato. né? E infelizmente essa é uma realidade, né, onde as pessoas não querem resolver os problemas e eu percebo que é o que a Bíblia fala, né, a aprovação, a dificuldade, os conflitos, eles são necessários porque eles vão gerar maturidade, Sim, né? total. E a gente vive, inclusive, igrejas imaturas, cristãos imaturos, porque não querem passar por esse processo, entendeu? Verdade. Que é uma realidade da igreja, da família, enfim, todo mundo passa por isso. E é muito interessante, porque não falando diretamente com a pessoa, já vai gerando outros tipos de pecado, né? Fofoca, e daí difamação, aí cresce algo que não precisa, enfim, que era só, de fato, ter conversado. E eu acho que a igreja, né, como um todo, ela precisa sair um pouco desse lugar de adolescente, sabe? Ah, não, eu vou contar para uma pessoa, mas não vou resolver direto. Né? Quantas vezes a gente é abordado por questões e a gente fala, mas você já falou com a pessoa? Ai, não falei. Pois é. Vai lá falar com a pessoa, né? Acerca disso, enfim. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a perspectiva que a grande maioria das pessoas tem em relação à igreja, né? Elas são consumidoras ali. Tipo assim, elas estão ali de alguma forma para serem servidas, né? E acho que quando você tem esse olhar mais consumidor, se tipo assim, você foi mal atendido em uma loja, você não vai mais lá, né? E aí as pessoas perdem essa perspectiva de que a igreja é uma família. E essa família é muito unida. Quem assistia a Grande Família, né? Opa. Cara, era Uma benção. pauleira, treta. Mas, cara, eu estava ali, né? Olha a minha referência, Grande Família. Meu Deus do céu. Meu Deus.
Mas, cara, é uma família, sabe? Sim. E a família, a gente, enfim, não pode trocar de família, Sim. assim. Cara, eu acho que é impressionante o quanto que é claro, no Novo Testamento, principalmente Mateus, a resolução de problemas, né? Sim. E recentemente eu estava refletindo um pouco sobre isso, até o pastor Lipão nos ministrou, sei lá, uns 2, 3 meses atrás, um dos nossos alinhamentos desse ano a respeito disso também, de correção e de resolvermos problemas, porque às vezes, numa vontade de resolver problema, a gente aumenta o problema, mas às vezes, na vontade de resolver problema, se não for do jeito bíblico, a gente também pode esconder vários pecados. Sim. Uhum. Por exemplo, ali tá falando muito claro, olha, eu tenho um problema contigo, eu vou com você resolver esse problema e conversar. Uhum. Só que qual que é o perigo? Pode ser que resolva. Pode ser que dê certo. E, poxa, eu não vou conseguir queimar teu filme pro pastor Lucas, entendeu? Sim. Não vou conseguir falar pro Lucas assim, Queria cara, tanto, né? o Vini tá pisando na bola, cara. Meu Deus. Abre o olho com ele, olha o que ele tá fazendo. Por quê? Porque eu já resolvi o problema. Sim. E aí, se eu for contar pra ele desse problema que eu já resolvi, eu tô fazendo fofoca. Mas daí o que eu quero? Não vou resolver contigo. Ô, Lucas, olha, eu tô com, cara, muito temor no meu coração, sabe? Meu. Zelo mesmo. E, cara, o Vini tá vacilando, cara. Ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo aquilo outro. E aí você vai fazer essa pergunta, tá, mas tu falou com ele? Uhum. Cara, não. Eu não sei o que fazer. Não, mas é falar com ele, é corrigir ele, é instruir ele. Pronto. E aí eu percebo isso, que esse é só um dos pecados que pode estar escondido. Sim. Tipo assim, cara, porque vai que tu realmente se arrepende, vai que tu é transformado. É. E vai que eu, de toda a igreja, sou o único que descobri esse problema, esse pecado. Tá guardado com você, você queria Sim. liberar, mas Poxa. acabou, resolvi. Não É vou o ca- conseguir queimar tu filme. Aham. Ninguém vai te olhar diferente. É que eu acho que a pessoa decepcionada, ela quer que a outra pessoa sinta a dor dela, assim, Uhum. sabe? Eu não sei se vocês, tipo, eu quero que a outra pessoa sinta que eu tô Eu, pelo menos, era assim, né? Uhum. Antes do início do casamento. Confissões do casamento. Meu Deus. Cara, eu queria, quando eu me decepcionava com a minha esposa, eu queria que ela sentisse a minha dor, sabe? Uhum. E eu acho que as pessoas, às vezes, não estão tanto por resolver, mas que a outra sinta que ela pisou na bola, sabe? Exato. Enfim, e aí acho que só maturidade mesmo, assim. Mas um ponto que foi levantado que eu achei é muito importante, assim, né? A pessoa decepcionada, ela vai sair do contexto da igreja, primeiro, se ela levar aquela decepção, aquela frustração para alguém que não pode resolver o problema dela, ou pegar aquela frustração e guardar para si, assim, né? Que é o que acontece, eu percebo que acontece muito também, assim. Tipo, a pessoa vai lá e fofocou com alguém que não vai resolver o problema dela. Uhum. Ou ela pegou aquela frustração, botou assim e falou: ninguém tá vendo, ninguém me percebe, Uhum. entendeu? E eu acho que um dos meios de a gente talvez vencer essa decepção foi uma coisa que o Rafa mencionou, sabe? Pô, ter alguém do nosso lado, Uhum. que tá discipulando a gente, sabe? Sim. Que pode, cara, às vezes aconselhar a gente a ir Total. lá e conversar, resolver Uhum. com a pessoa, sabe? E o ponto é, enfim, né? Essa decepção, ela precisa ser exposta para que ela seja curada de alguma Boa. forma, né? Acho que Exato. eu queria até perguntar isso pra vocês. Porque vocês vivem isso, com certeza, na vida de vocês. Vocês têm que tomar essa decisão consciente e se preservar. Mas também na vida da igreja, cara, isso é muito comum. Todo mundo vai se frustrar, nós nos frustramos, mas como isso não virar uma amargura? Porque a amargura vai levar a gente à morte, vai levar a Uhum. gente ao abandono, a sair da igreja, à morte espiritual, a abandonar Jesus, vai levar a gente a se corromper, se corroer. Uhum. É muito parecido, inclusive, com a inveja, com a vingança. São sentimentos muito parecidos com os resultados finais que eles produzem. Mas como que, cara, beleza, frustrado estou, mas não amargurado ficarei. Como que a gente faz isso, cara? Como é que vocês fazem isso? Hebreus fala que você tem que arrancar pela raiz, né? E eu vejo que é uma atitude onde você precisa ir profundamente na raiz do problema, Uhum. né? Vamos lá. Vamos imaginar que, sei lá, sou um pregador e a igreja não está indo com a minha cara. Então, por que eu me frustrei, digamos assim? Será que eu estou buscando a aprovação das pessoas? É isso. Uhum. Né? Boa. Será que
essa frustração é raiz do quê? De inveja, Uhum. né? Uhum. Porque pastor tem inveja também, gente. Não sei se Meu você Deus. sabia, né? A gente olha o Instagram do outro, A né? igreja do a outro. igreja A igreja do outro, a pregação E no Instagram do tudo é outro. o cabelo do outro, Não, né? Eu isso não daí, tenho Rafa, cabelo nós não mais. vamos nem entrar nesse assunto. Olha Eu o não cabelo queria do, tocar nesse do ponto, Kuipers. né? Mas os caras Meu entraram. Deus, olha o cabelo do Kuipers. Coisa linda. E assim. E assim, eu acho que vai além da decepção, né? Da Aham, frustração, porque a frustração ela vai muitas vezes apontar para um pecado escondido, Sim. né? E aí o que você vai ter que ser é sincero, É. né? E eu tenho que tirar isso, tirar essa raiz de amargura. E eu acho curioso, eu não lembro a referência, mas está em Hebreus, fala assim, não deixe que nenhuma raiz de amargura brote ao seu coração, e que você seja privado da graça, né? Basicamente, o autor de Hebreus fala que você vai viver uma vida desgraçada, né? Uhum. Forte, se você deixar isso brotar, porque você vai contaminar todo mundo. Sim. E é o que todo mundo faz, É, né? cara. E você vai ter que ser sincero, Sim. entendeu? De perceber, cara, eu sou orgulhoso, Sim. eu tô tendo inveja, entendeu? Eu tô sendo impaciente. E né? no caso do pastor é muito perigoso, porque você vai contaminar as pessoas muito, né? Porque você vai, Sim. a tua pregação vai estar É. contaminada disso, né? As tuas palavras, os teus conselhos, né? Não queria total. falar nada não, irmão, mas hoje, essa semana, Deus já estava ministrando ao meu coração, né? E aí o púlpito vira Sim. um Lavar caos de roupa indireto. suja. Ah, não, apontar indireta, né? Daquilo que, na verdade, é a raiz de todo pecado, enfim, porque, por vezes, eu acho que essa cultura que nós temos de termos amigos, irmãos, para também nos darmos toques, é muito importante, assim, porque, por vezes, até com os supervisores, os nossos amigos, eu até falei, né, como é que foi a pregação, dá um feedback aí, né, enfim, e daí a gente recebe o feedback e tal, e daí a gente fala, pô, mas acho que eu não gostei disso, né? Acho que eu não, sei lá, não preguei bem, ou não fiz isso, não fiz aquilo. Mas quando a gente sonda o coração, na verdade é porque você não supriu a expectativa que você queria na comparação que você tinha, sabe? Porque você, no fundo, é um invejoso, É. né? No fundo, você é um orgulhoso. Então, eu acho que nas nossas igrejas nós precisamos muito saber sondar o nosso coração, sabe? Antes de agir. Cara, será que o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, né? O próprio Jesus é um exemplo disso. Ele é um homem perfeito porque ele sentiu, mas não pecou, né? Ele sentiu tristeza, mas não pecou. Ele sentiu raiva, mas não pecou. O problema é que a gente sente e peca, né? E a gente espalha pela igreja, para a congregação. É muito forte E isso, até né? diante disso que você falou, eu percebo que as relações das pessoas com a igreja mudaram também. Uhum. Tipo, se a gente olhar antigamente, as pessoas parece que tinha a vida da igreja, fazia parte da vida dela mesmo de fato, né? Uhum. E às vezes as nossas relações dentro da igreja são muito superficiais. Sim. Então uma pessoa, sei lá, se você pegar os teus pais, provavelmente são aqueles que estão na mesma igreja toda a vida, Uhum. né? Porque eles construíram amizades ali dentro, né? Os amigos deles a vida toda estão ali, os vizinhos estão ali. Então, parece que o seio da igreja é de relações profundas mesmo. Uhum. Só que hoje parece que a gente vive a nossa vida de igreja mais superficial, né? Então, a gente não cria amizades profundas, Exato. a gente descarta as pessoas de uma maneira muito fácil, entendeu? E até o viver igreja precisa ser intencional, no sentido da Exato. gente realmente compartilhar, abrir o nosso coração, cultivar amizades sinceras, né? Realmente viver como família, né? Exato. Como família. Porque nem todo mundo que sai da igreja é apostasia, às vezes é superficialidade de fé mesmo, assim, sabe? É uma expectativa que não foi suprida. São essas coisas Sim. que eu acho que o Rafa comentou muito bem, que até o conceito de família, graças à pós-modernidade, se transformou tanto que eu acho que se alastrou para a igreja, sabe? Antes os nossos pais suportavam tantas coisas dentro da igreja, é uma família, os amigos estão lá e hoje, cara, mudou de líder, eu vou embora. É. Sabe, eu parei de servir uma base, fui para outra, eu vou embora, porque eu não tenho vínculo. Eu acho que a resolução desses conflitos, assim, né, mora muito nessa avaliação sincera, né? Porque seja você sendo decepcionado ou decepcionando, a avaliação sincera, ela vai te levar
para o seu relacionamento com Deus. Eu Tá. creio que automaticamente, assim. E eu acho que ali você percebe... Eu não vou dizer que a gente decepciona Deus, porque Deus não pode ser decepcionado. Talvez vamos usar a linguagem da ofensa, do pecado, né? A gente peca contra Deus, ofende ao Senhor com o nosso pecado. E quantas vezes a gente faz isso e a gente é perdoado, né? O Senhor, ele não vem com condenação, né? A graça dele nos alcança. E eu acho que isso faz com que a gente perdoe o outro muito mais fácil. Quando a gente percebe o quanto é o ofensor diante de Deus, tipo assim, o quanto eu fui perdoado. Perdoar as ofensas do Rafa, cara, é fichinha, sabe? Porque o Rafa vai errar comigo uma vez na vida. Eu errei com o Senhor uma vida inteira. Se depender, acho que, assim, se contar hoje, eu errei mais com o Senhor do que eu errei com o Rafa uma vida inteira. E mesmo assim, o Senhor decidiu me perdoar. Eu acho que isso ajuda, sabe? Sim. Esse entendimento ajuda a gente resolver esses conflitos, assim, dentro da igreja, né? Quão tolerante ao Senhor com os nossos pecados, Sim. agora nós somos também Paciente, tolerantes, pacientes com o nosso irmão, né? Cara, é isso. Cara, e é muito bom porque eu acho que a gente precisa resgatar, e eu acho que essa conferência tem como objetivo isso também, no questão de essência da igreja, a visão familiar, a visão de relacionamentos santos, puros, de intenções, inclusive. Porque, cara, é muito louco, assim, mas muitas das frustrações, decepções que nos afastam uns dos outros vêm por uma expectativa não apenas de que a igreja seja perfeita, mas por uma visão errada de tudo e por Sim. uma desconfiança de tudo. Do tipo assim, cara, onde que o nosso olho está fixo? É em Jesus? As nossas motivações, onde elas estão fixas? É que a igreja avance, que Cristo seja glorificado, que o seu povo seja edificado? Por quê? Porque se nós concordamos uns com os outros nas motivações, se nós estamos com elas claras e não fica assim, cara, será que o Lucas realmente quer edificar a igreja ou ele quer construir um império para ele lá na Avenida Paulista? O que ele quer fazer? Porque se a gente fica com essas dúvidas, qualquer atitude de comportamento é motivo para eu avaliar, julgar e tomar uma decisão sobre aquilo. No fim, a falta de pureza, né? Nos olhos, assim, nas relações. Agora, se a gente, por exemplo, se ama e tem uma aliança de fato, somos membros dessa mesma família e confiamos nos outros. Porque é que tá, falar dessas coisas parece, meu Deus, como assim vou confiar um no outro? Como assim vou caminhar em aliança? Como assim eu vou acreditar? Cara, não, mas é igreja, isso é família espiritual. Porque daí, por exemplo, quando você recusa alguém no louvor, não é porque você quer estragar a carreira artística da pessoa, Meu Deus. mas é porque você quer edificar a igreja. E a Exato. pessoa vai falar assim, cara, ele foi posto nessa posição de liderança porque ele tem a aptidão necessária para julgar o que é necessário para edificar a igreja nessa área. E eu preciso confiar nisso e me submeter a isso. Total. Se você vai corrigir um pecado de um irmão, cara, ele é meu irmão, não importa se ele é pastor ou se ele é meu discípulo, mas ele é um irmão em Cristo. E se ele é um irmão em Cristo, o mesmo Espírito que habita nele habita em mim, o mesmo sacerdócio que está nele está em mim, e ele pode me confrontar, não porque ele quer me destruir, não porque ele quer apontar o dedo na minha cara, mas porque ele me ama, ele quer que a igreja seja edificada, que eu seja edificado. Então, cara, muda completamente a nossa reação ao que estamos vivendo e passando quando isso acontece. E eu percebo que a nossa reação, ela está totalmente ligada à nossa comunhão com Deus. Sim. Né? Eu não esqueço uma ministração que o pastor deu um exemplo do triângulo e falando de casamento, né? E aí as pontas aqui do triângulo é tipo a esposa, o marido e lá em cima Deus. E quanto mais próximo de Deus, né, mais perto um do outro eles estão, né? E toda a reação desproporcional que a gente tem na igreja é batata, gente. É reflexo da nossa espiritualidade fraca. Né? Os BOs dentro da nossa casa. Sim. Percebe? Quando o negócio lá tá feio, a gente tá orando menos, né? Então a gente não tá nem aí. E as pessoas, né, que reagem de certa forma, de maneira desproporcional na igreja, você pode perceber que não ora. Aí a gente dá uma de crente. Não, mas eu estou em oração, mas sinto que isso não é de Deus, né? O pastor não me deixou, não me deu oportunidade, Lucas. Meu Deus. No louvor, eu tenho certeza que eu sou o levita, né? Estou orando, né? Há décadas, não está orando, não. A resposta só não chegou ainda. Não, e gente que sai da igreja até decepcionada, mas que usa esse discurso, né? Fala, não, eu orei, cara. Orei, Deus me deu uma direção. Aí tu vai ver hoje, cara, o cara, ele não tá na comunhão,
tá mal espiritualmente, o casamento tá mal, mas Deus enviou ele para essa desgraça. Porque ele fala, cara, eu orei e Deus falou que na minha decepção, eu não tinha que me resolver com meu irmão, mas eu tinha que me afastar da igreja. Tipo, não faz sentido Exato. nenhum isso, né? O Deus que ele serve pediu para sair da igreja, ao invés de perdoar. É muita loucura isso aí. isso. Né? E o que Muita você loucura. acha que faz diferença, assim, pra gente conseguir nutrir um ambiente familiar na igreja? Porque, como você citou, né, nos nossos dias, no nosso tempo, tá tudo meio bagunçado de conceitos, de o que é, o que não é. E, cara, como que a gente gera, ou vive, ou preserva essa essência na igreja? Como que vocês têm se esforçado em pastorear e em viver a igreja também, para que não seja um consumo, para que, por exemplo, né? Não, vou fazer o culto do jeito que agrada, ou vou fazer as coisas do jeito que o meu cliente precisa. Mas como que vocês conciliam, né? Sim, amor, misericórdia, caminhar mais uma milha, ter paciência, com também liderar um povo que é uma família. Como é que tem sido para vocês isso? Vocês têm se percebido desafiados nisso? Tem sido fácil? O Vini já falou um pouco, né, sobre a realidade de consumo, né? Sim. De julgamento, de avaliação, enfim. Como é que tem sido isso para vocês? Cara, para mim, particularmente, é um grande desafio, assim, porque eu acho que eu não falo só por mim, mas eu falo por todos que estão aqui, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender que a igreja é uma grande família, né? Como o Vini falou, tan, 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 tan. E daí a gente acha, cara, que a família de Deus, ela pode ser talvez como a nossa família, que às vezes é disfuncional, sabe? Nós não temos uma referência, às vezes, de uma boa família e nós trazemos isso para o relacionamento da igreja. Não, então eu não consigo entender que o Rafa é meu irmão porque eu tenho uma péssima convivência com meu irmão. Então, se ele é meu irmão, eu já não gosto do meu irmão de sangue, que dirá do Rafa, entendeu? Não, mas você tem que entender que você tem que perdoar porque você é irmão de outra pessoa. Não, mas eu sou filho único, sabe? É muito difícil porque nós transportamos as nossas referências, as nossas disfuncionalidades para esse relacionamento de família. O que eu acho interessante, que foi até o que o Vini comentou, e o Rafa também, é o nível de intimidade com Deus. O nível de intimidade da revelação com a própria palavra de Deus, que fala, olha, vocês são irmãos, então vocês têm que se tolerar. Vocês precisam perdoar. É como se Deus falando assim, ó, eles podem fazer isso, mas vocês não. Então, não seja assim no meio de vocês. E a gente tem que se moldar a isso, né? Eu falo isso muito por mim, assim. A minha família é maravilhosa, mas por muitas vezes eu não tenho ela como referência de tantas coisas. Eu não vim de um lar cristão, né? Eu sempre falo para a Emily, inclusive, o maior desafio é eu construir um lar cristão não tendo uma referência antes. Mas glória a Deus pela palavra de Deus, a intimidade de Deus, né, com Deus, que Ele pode me proporcionar isso. Então, acho que o maior desafio é nós realmente mudarmos os nossos olhos e os nossos sentimentos frente à igreja, né? Vocês aqui são os meus irmãos, né? Os pastores são os meus irmãos. Nós vivemos um amor fraternal de fato, sabe? E nós somos os primeiros a dar o passo nesse amor, né? O benefício da dúvida, né? De perdoar e se mostrar vulnerável, enfim. Mas é um grande desafio, cara, porque no final a igreja são pessoas, né? Famílias são pessoas, né? E é isso. Muito bom. Rafa, por que vale a pena continuar amando a igreja mesmo com as suas imperfeições? Vale a pena? Eu passo ou repasso? A dobra e passa pro próximo, né? Cara, eu nesse tempo de ministério, eu falo que vale a pena porque, assim, ao mesmo tempo que eu falo por mim, né? Eu vivi as maiores decepções dentro da igreja, mas também as maiores alegrias dentro da igreja, Total. né? Então, são coisas assim que machucam, que nos dão muito motivos para desanimar, para desistir, mas ao mesmo tempo é nesse lugar que a gente vive as grandes alegrias, né? Meu Deus. Agora há pouco, a gente estava louvando a Deus ali, e aí o meu filhinho lá estava de 1 ano no carrinho e levantando a mão, cara. Isso é maravilhoso, né? Ver os nossos filhos. Sim. A gente fica até tarde aqui, logo mais você vai ter pelo menos 4 filhos. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aí receba a recebe. unção da Abre as multidão. mãos e recebe, vaso. Posição de mãos agora. Mas, cara, isso é maravilhoso. Por exemplo, às vezes as pessoas acham, mas o que é isso? Teus filhos aí ficando até tarde. Cara, mas que alegria ver os nossos filhos crescendo na igreja, né? O verdade. Lipão postou isso esses dias, né?
E ali a gente vai casar amigos, Uhum. a gente vai construir amizades que a gente vai levar para a vida toda, a gente vai ver os nossos filhos, né, crescendo, amadurecendo, a gente vai gerar filhos, né? E eu acho que é nisso que vale a pena, né? A gente vê a obra de Deus, apesar de nós, né? Sim. Porque existe problema na igreja, existe, mas nós somos a causa do problema também, né? Muitas vezes. Mas se a gente for olhar só para isso, a gente vai ter muitos motivos para desanimar, mas quando a gente vê as alegrias, é nessas horas que você percebe, né? Vale a pena. E com o olhar de Cristo, né? Legal. A gente não consegue fazer isso sem o olhar de Cristo. Exato. Muito bom. Nossa. Vini, qual conselho que você daria, cara, para uma pessoa que foi ferida, está ferida e em meio às tentações da vida julga que o melhor caminho para curar essa ferida é abandonar a igreja, sair da igreja, enfim, se afastar, se isolar? Sim. O que eu diria para essa pessoa é que se isolar não vai resolver a frustração dela, né? Pode, na verdade, até piorar, assim. Como pastores, acho que vocês lidam com isso também, né? Tipo, cara, algumas pessoas às vezes chegam na igreja e elas chegam muito empolgadas, Aham. mas você percebe que tem uma ferida aberta nela, assim, sabe? Uhum. E ela fica ali durante um tempo. Uhum. Só que ela não consegue ficar muito tempo porque ela começa a ver coisas que eu acho que começam a confrontar ela, sabe? E eu diria que sair do ambiente onde você está, claro, acho que existem casos e casos e acho que precisa ter uma avaliação muito profunda e sincera, né? Enfim, mas sair do ambiente onde você está não vai curar a sua frustração, assim, né? Então o conselho que eu daria é procurar alguém, uma liderança, alguém espiritualmente, enfim, possa dar um conselho espiritual, né, bíblico para essa pessoa, para que ela encontre a resolução nas decepções dela, né? Nem toda decepção a gente vai ter uma resposta, às vezes, né? Às vezes são feridas que o Senhor tá trabalhando em nós, no nosso pecado, no nosso processo de Sim. santificação. Mas, cara, como disse o Rafa, vale a pena continuar acreditando na comunhão da igreja, cara, sabe? Não desacredite da igreja, não desacredite da comunhão, não desacredite da família de Deus, porque, cara, é a melhor coisa que a gente poderia viver, né? Amém. Procure alguém, cara, alguém, seu líder, que possa te ajudar na resolução disso, se foi com outra pessoa, se foi com ele mesmo, sabe? Eu acho que eu daria esse conselho a essa pessoa. E cara, talvez até como um testemunho do que o Vini comentou, para mim a cura das feridas da igreja, a própria comunhão da igreja, eu vou exemplificar, né? Quando eu cheguei na Onda, eu me lembro que eu cheguei muito ferido, assim, machucado e tal, principalmente com amizades, relacionamentos, enfim. Havia muito, cara, eu quero algo de você e se você não me der, né, eu não consigo ser seu amigo. E eu me lembro que no nosso grupo de discípulos ali, uma pessoa mandou mensagem para mim e falou assim, cara, posso te pedir uma coisa? Eu tô querendo comprar um carro. Eu falei, pronto. Ele vai pedir o meu nome emprestado. Ele vai pedir dinheiro, sabe? Só mudou a placa, é a mesma igreja que quer das minhas coisas, não sei o quê. Daí eu falei, tá. Daí a pessoa mandou mensagem e falou assim, cara, eu queria um conselho. Cara, eu acho que dá pra gente trocar de carro e tal, né? Mas a minha esposa falou que confia na minha decisão. Você acha que eu estaria pecando se eu trocasse de carro? Eu falei, olha quanto pecado tinha em mim. O cara queria um conselho, irmão. E tô achando que Eu vou tirar não um sabia carro viver no teu nome. comunhão, ele sabia. Então, a cura, aquilo foi uma cura, cara. Foi Se uma fosse um Peugeot, seria pecado. Cara, né? se Meu fosse um Deus Peugeot, do com céu. certeza. Com certeza. Mas é um problemão pra tua Meu cabeça. Deus. Né? E se eu falasse sim, aí, meu Deus, era um pecado contra ele. Teve um irmão que me deu um Peugeot uma vez. Esse é um pecado imperdoável. Sabe quem foi? Felipe, de Itajaí. Você não sabe se foi amor ou ódio, né? Eu acho que ele me odiava. Eu quero abençoar a sua vida aí, pastor. Exato, mas o que eu quero dizer com isso? Tranquilo. Tranquilo. Mas tá funcionando legal? Não. Já foi, já passou. Já Não, foi. O Peugeot não dura muito Passou- tempo. Né? Não dura nem os mecânicos. Peugeot, patrocina nós. Meu Deus. Peugeot precisa exorcizar, né? Mas por que eu tô falando isso? É porque a própria comunhão da igreja me curou das feridas que um dia uma comunhão da igreja me fizeram, sabe? É isso. Então, ali eu falei, meu Deus, tem muito pecado em mim.
Eu já achei que o cara ia pedir, eu só queria um conselho. Aham. E ali eu fui curado, sabe? Foi muito precioso. Então é isso que glória o a Vini Deus. comentou. Olha, eu acho que isso é uma marca também de alguém que tá ferido, né? Total. Tá A escamado, desconfiança, É, né? sim. Desconfiança. desconfiado. E a gente tem que ter misericórdia e paciência quando isso acontece, porque a pessoa está ferida. Uhum. Mas a pessoa ferida também, por mais difícil e desafiador que seja, é importante, se você quer preservar, né, a sua vida de fé, que você também respire às vezes e pense, cara, eu tô machucado. Reconheça isso, eu tô Ah, é ferido. difícil, Então, não necessariamente tudo que eu estou interpretando e vendo é É isso isso. mesmo. É, Então, o também olhar- dê o benefício da dúvida em Sim. algumas coisas para que a tua relação com a igreja possa te permitir também experimentar da cura que só Sim, ela pode Total. proporcionar, né? Às vezes os nossos olhos estão nublados É. para algumas coisas por conta de feridas, né? É isso Glória aí. a Deus. Gente, vamos abrir para perguntas. E enquanto vamos abrindo para perguntas, ó, você pode levantar sua mão, que o nosso voluntário do backstage que está por aí, em algum lugar, Ah lá. vai levar o microfone até você. E eu só queria agradecer aqui também ao Café Monet, que é o nosso patrocinador aqui da conferência Muito e bom. do podcast na mesa. Que isso, Bom aqui, ó. demais, um Nossa. salve de palmas. Meu Deus. Bom demais. Rafa, você que é mineiro, gostou do Café Monet? Sensacional. Top Muito demais. bom, hein? Aquele o brasileiro, né? Não, Vocês pegaram cappuccino, brasileiro? Brasileiro. cappuccino brasileiro, recomendo. Bom. Melhor Cara, eu cappuccino. tô tomando frio agora porque eu percebi no começo que eu tava muito louco, cara. Eu percebi que tava agitado, minha língua tava enrolando Não, muito rápido. Eu falei, cara, eu vou dar uma episódio segurada, após episódio, deixar cara. pro Você tá... final só, daí eu tô terminando. O próximo vai ser de pé, né, Kuipers? Inclusive, se eles É. quiserem mandar lá pra casa, eu posso passar o endereço lá de Porto Alegre pra Bom eles. demais, Eles hein? lá. Bom demais. Também. O Rafa vai sortear também um café pra Opa! vocês, porque já que Ô, ele é de louco. Minas Gerais, Meu Deus. tem um E cafezinho aí também. esse café é bom, Rafa? É, isso aí eu trouxe um Boa. café lá de Machado, o Café Rubi, é de irmãos nossos lá da Que igreja. legal, cara. Caraca. Aliás, Machado é a terra do café, viu, Opa. gente? Meu Deus. Se um dia vocês quiserem conhecer, vai lá em Machado, tem é muito esse lugar café. que vocês levam a galera que visita pra ficar cheirando café. É, ficar... tem. O que mais tem lá é café. gente. O pessoal vai na plantação de café, Top. colhe lá na hora. É. E aí é bem legal. Que E aí a legal. gente trouxe aqui para abençoar, sortear aqui uma memória da cidade de Machado. Boa. Cara, muito bom. E assim, ó, café, assim como outras coisas, né? Mas vou citar o café. Cara, quando tu começa a tomar um café que é bom mesmo, cara. Não tem como. infelizmente, Tu não consegue mais tomar Inclusive, esse muito, do Rafa né, com cara? açúcar deve Ah, ficar muito bom, cara. Nossa. Meu, já entra numa Meu Deus, discussão. matou. o leite gelado e o Afasta de açúcar, mim, assim. Satanás! Meu. Não, mas Não. muito bom. Não, Muito muito bom. bom. Cara, Esse Mas, açúcar é um- mas assim, Rafa, É um pecado. tira uma curiosidade nossa aqui. Machado tem ou não tem McDonald's? Tem chapiscão, chama. lá. Chapiscão. Chapiscão. Cara, Chapiscão. imagina, não tem McDonald's. Não Mas tem café? Vocês vieram de avião? Ou Não, de a ônibus? gente, Meu Deus. a gente veio de carro. Meu, Vem tem de cá. internet, Machado. Tem cavalo? É cavalo lá, Não, Rafa? irmão, nós viemos desbravando esse Não, eu Brasil. perguntei. É o rei do gado. Ele é o rei do gado. Não, Misericórdia. Porque uma galera veio de ônibus ou não? Essa Machado, veio, amamos veio, né? vocês. Amamos Não, é vocês, porque Machado. assim, ó, Machado também não tem aeroporto. O aeroporto mais próximo é em São Paulo, em Guarulhos, Ah, né? minha cidade natal também não tem. Meu- Não tem. Mas aí a gente veio de carro, dá 12 horas, Mas tem quantos mil habitantes? 40 mil. Então, a minha cidade é menor que Machado, cara. É? E a da minha esposa é menor ainda. Tu é do Rio Grande? 15. Tu é- Não, eu sou de Mafra. E a Mafra. minha esposa é Papanduva, cara. Dela tem Papanduva. 15 mil, a minha Ó. tem uns 30, assim. Ah, juntando da Mike Machado. Juntando da Machado. Lá em Machado tem um shopping. Mas É, tem Subway. Tem um shopping. Tem o shopping. Mas não tem McDonald's no Mas olha shopping. que engraçado, o shopping só tem uma escada rolante pra subir. Cara, É profético, Só meu de irmão. subir. A gente Que desce- Aí o pessoal desce pelo elevador no teto. É profético que descer só pro Não inferno. tem, Cara, mas a Descer. gente ia passear no shopping quando era criança, daí era isso. Tipo, tu chegava É no uma primeiro galeria, andar, assim. era tudo sala vazia, que tinha uma sorveteria, aí tu subia a escada rolante, tinha um brinquedão e mais nada também, tipo uma loja de incensos, alguma coisa assim. Olha que top. Pedras Meu Deus. Não, mas o pessoal energizadas e- ri. O pessoal Mais ri. nada. Ri, mas quem vai em Machado se apaixona Ah, por Não Machado. tem como, é Verdade. muito Pode bonito. perguntar lá. pra todo mundo que É foi verdade, lá. é verdade. Pode perguntar pra É todo mundo. maravilhoso. Todo mundo fala. Eu fui- Contra fatos. É verdade. E vocês recebem muito bem o pessoal que vai pra lá, hein? É. Cara, eu acho que foi 2023 aquele. Como é que é o nome? Revival? Revival. Você tava lá? Aham. Foi 24 horas pra chegar, né? Cara. É que assim, eu era videomaker da Onda na época. É verdade. Meu Deus. E aí, assim, Conta, um conta essa caminho história pra árduo nós, também, como assim? né? Videomaker. Cara,
Porque quando eu cheguei aqui em Joinville, eu comecei... Enfim, cheguei aqui em Joinville, fui vivendo da igreja, daí um dia abriu vaga pra trabalhar no escritório como videomaker. Boa. Faltava um mês pra conferência, tinha que lançar o college. Na conferência que lançava o college. Aham. E não tinha nada editado do college. Tava todos os arquivos brutos. Aí Cara, tinha que editar naquele mês, né? Daí não dava como, né? A demanda era muito grande. Aí precisamos contratar um freelancer. Aí eu me candidatei e graças a Deus deu certo de ser aprovado. Fiquei um mês contratado, daí servi na conferência. Aí no último dia da conferência falaram, cara, a gente quer ficar com você fixo e tal. Daí eu comecei como videomaker, né? Olha. Enfim, não de nenhuma e outra agora forma. podcaster. E aí depois, aí foi 2 anos de videomaker. Aí, cara, teve um tempo ali que o nosso videomaker, que realmente era bom, né, que é o Marquinhos, ele assim, cara, não vai ter como ir pra Machado, enfim, não tô muito bem e tal. E daí eu falei, não, cara, pode achar que eu vou. Ixi. Aí, isso era... Pegou as botas. Aí a gente ia sair daqui 11 horas da noite, de van. O Lipão, toda a banda, eu, o social media e a organizadora do evento. Todo mundo numa van. 10 horas eu tinha uma multiplicação de ED. Aí eu fui, joguei futebol, Meu, aí comi um monte de churrasco e Boa. comecei a passar mal. meu Deus. Aí eu fui pra casa, tomei um banho gelado, O combo. vim pra cá e já entrei passando mal. Aí 2 da manhã, a gente teve que parar a van porque eu tava passando muito mal. Meu Deus, cara. Aí fiquei lá uns 30 minutos passando mal, daí voltei pra van. 4 da manhã, a van para. A van passa mal. Acidente. Em São Paulo, no trecho de São Paulo. Cara, eu agradeci muito a Deus, não pelo acidente, mas pela van ter parado, né? Misericórdia. Mas porque eu tava muito mal, daí eu falei, cara, finalmente eu vou poder dormir. E a gente dormiu mesmo, a gente dormiu 5 horas na van, porque ela ficou parada no mesmo lugar, no meio da estrada. Das 4 da manhã, a gente foi sair às 9. Daí atrasou tudo, a gente chegou lá. Aí Deus. detalhe, né? Cara, eu tava Um evento tão bem tranquilo. perdido, cara, que a gente parou num lugar comer um negócio assim, né? E já tinha passado muito tempo da viagem, né? Tava quase fechado. Aí o Lipão chegou assim: ô, mano, eu acho que seria legal tu começar a gravar as coisas assim Só lembra do porquê tu veio, né? Ele respeitou. Cara, enfim. Melhorou, agora grava. Daí chegamos lá, enfim, daí teve que ser tudo na correria. Infelizmente não pudemos ir almoçar, que tinham preparado um almoço pra gente. Só deu pra chegar, Meu fazer o evento e já voltar. E Que cara, loucura. mas foi muito legal. A ideia do Lipão, parênteses, era rodar todas as ondas com o Revival dessa forma, né? Daí a gente foi a Ah. primeira vez esse dia pra Ah, nunca mais. teve, nunca mais teve. Machado enterrou o É sonho. porque, cara, não tem como, né, levar a banda, levar todo Sim. mundo, Não. ficar, mas O foi muito... legal é que você voltou pra casa falando assim, quanto tempo é daqui pra Machado? Você falou uns 3 dias. Porque a viagem rolou e rolou, mano. Mas foi bom demais, cara. Mas lá foi muito bom. E foi uma experiência muito legal, sério, foi legal. Foi. Acho bom ter essas Amém. experiências. Tá aí, a Você gravação se ficou frustrou legal. ou não? Cara, infelizmente não. Até hoje eu não vi esse vídeo. Até Eu hoje também, não até saiu hoje esse não vídeo. vi. Não saiu o vídeo. Não, eu Em gravei. backlog, tá lá. Eu gravei, daí eu cheguei aqui, entreguei o cartão. As fitas De perdidas memória. do SBT, né? Meu Só que daí Deus. nunca entrou na demanda de Meu, virar eu uma acho que edição e virar um vídeo final. Eu acho que isso é um foi entrando indicativo outras de que- coisas bah. assim, não rolou. Não rolou, Caraca, não, mano. não saiu até hoje o vídeo da Ainda bem, né? Talvez pelo bem. Mas enfim, Bom demais. é isso. Primeira bom. pergunta. Aqui. Por um determinado tempo ali, eu passei por uma experiência em uma igreja tal. Eu achava que talvez omitir alguma coisa, sabe, para tentar ali preservar o corpo. Falei, cara, isso daqui, se jogar no ventilador, vai dar certinho, né? E com o tempo as coisas vieram a se elucidar tal. E aí eu entendi que perdoar as pessoas que erraram comigo, cara, era parte de um ciclo, né? Todo mundo vai errar, eu erro com as pessoas vão errar comigo e vida que segue. Mas eu não consigo mais conviver com as pessoas, né? O como isso é um pecado ou não é um perdão de verdade, ou isso é uma imaturidade, né? Você passa na rua, o cachorro correu atrás de você, você não passa mais nela. Ou você passa e chuta ele, né? É algo ali... Calma. É uma sinuca, entendeu? É uma sinuca. Aí essa é uma dúvida que eu tenho. Cara, assim, será que eu perdoei de verdade, né? Como o meu coração ainda continua peludo com a situação? Boa. E aí, quem quer?
respondeu. Pai, eu quero só fazer um adendo. Adendo. Esse foi o apacentador que me recebeu na onda, Michel. Ah, que só. legal, cara. Maravilhoso. Demais. Salve de palmas pro Michel. Cara, Ministra a cura aí. ministra cura aí. Cara, e por falar nisso, tem uma curiosidade, uma situação inusitada. Ele me discipulava, né? E eu já pedi perdão pra ele, mas peço também perdão aqui. Teve um dia que eu dormi no discipulado, cara. Era online, ele na casa dele, eu na minha casa. Ele tava lá, ele falou, caraca, ele me decepcionou. Desculpa aí, Michel. Tava cansadaço, mas enfim. Cara, eu acho que por muito tempo, né? Se vocês, obviamente, quiserem falar depois, pelo amor de Deus. Mas eu acho que por muito tempo eu carreguei isso, sabe? De perdoar não exige convivência. E, de fato, existem muitas coisas que não exigem convivência mesmo, né? Alguns pecados que, inclusive, são criminosos, enfim. Mas o convite da palavra de Deus sempre é fazer além e não a quem, sabe? Então, por vezes, eu vejo que existe um coração muito peludo por trás do tá bom, eu te perdoo, mas vai para lá, sabe? E quando, por exemplo, a Emily fala muito sobre disso, sobre perdão, né, minha esposa. Perdoar é você lembrar e não sentir mais aquela dor, né? Então, quando você não sente mais dor, você já não olha aquela pessoa como dor, você olha aquela pessoa como um irmão, né? Você olha aquela pessoa como um próximo. Então, acho que, no final das coisas, existem certos pecados, obviamente, como a gente falou, isso daí não é um convite a, enfim, conviver com pessoas que, enfim, fizeram um mal fora da lei, não é isso. Mas talvez a gente precise entender que o perdão, ele exige, não exige convivência, mas ele exige você ter um coração aberto para ser curado pelo Senhor, sabe? Não enxergar mais aquela pessoa como a dor. Porque, por vezes, você pode me ferir e eu sentencio você a ser o cara que me feriu, sabe? Igual eu dormi no nosso discipulado. Você poderia ter sentenciado a minha vida. Ó, esse cara aí é dorminhoco. Esse cara aí nunca mais, sabe? Então, eu acho que o perdão ele não exige essa convivência, mas a gente nunca é encorajado pela palavra a fazer aquém e sempre além, sabe? Muito Eu bom, acho que é cara. isso. Eu creio que algo que é importante a gente perceber é que, por exemplo, né? Existe respaldo bíblico para o divórcio, mas o divórcio não é a vontade de Deus. Não é o que Deus deseja, mas existe o respaldo. Mas ele é uma exceção e não uma regra. E da mesma forma, como a gente estava falando sobre família da fé, existem respaldos bíblicos e existem motivos justos, lícitos e santos para um divórcio com a sua igreja e para você não passar mais lá, não pisar mais lá ou algo do tipo. Mas também essa não seria a vontade primária de Deus, não é o desejo de Deus que isso aconteça. Mas caso isso aconteça, ainda assim, o perdão, ele não é negociável. O perdão, ele é um mandamento que nós somos chamados a exercer. Boa. Então, nesse caso, né, perdoar e beleza, não tem mais como conviver, não tem mais como caminhar junto, tudo bem, existe, não é o ideal, não é o mundo perfeito, mas na realidade deste mundo caído existe, e eu creio que a gente tem que também, enfim, saber discernir se é esse o caso e respeitar também essa questão, né? Próxima pergunta? Fala, galera. Sou o André, sou lá da Avenida Paulista. Eu queria deixar uma pergunta aí pro Rafa. Em meio à diversidade do longo da onda, vocês assumiram as igrejas machucadas ali de alguma forma e o Rafa viveu olhando em paralelo. E eu queria saber como que foi assumir a igreja dessa forma e o tratar. E a gente sabe que muitas das vezes nós temos algumas traves nos olhos que não deixam a gente enxergar os pecados. E as pessoas nos julgam e falam, pô, mas não melhorou, não curou essa ferida ou não enxergou, sendo que alguém não ministrou nós ou não nos exortou sobre essa ferida realmente. Como é lidar com isso? Como é enxergar isso daí? Como é tratar a igreja nesse ponto? Meu Deus. Cara, eu poderia dizer que foi uma experiência desafiadora. Tipo assim, é desastroso, gente. Nossa, com uma bad vibe aqui, né? Não, mas tipo assim, cara, eu lembro o primeiro culto que a gente teve, depois que tudo aconteceu, enfim, né?
E eu acho que dava para ver a dor das pessoas, assim, era... Cara, acho que tem muito a ver com a ideia do divórcio ali, né? Cara, você é um. E aí, tipo, você tá ali construindo uma igreja, você vê o seu irmão. E aí, tipo assim, de um momento para outro, parece que você é separado e vai partes de você com outra pessoa, fica partes com você, né? E eu diria que é a graça do Senhor para manter uma igreja nesse contexto, assim, sabe? E aí, nesses momentos, a gente percebe, assim, que é só Ele mesmo sustentando a igreja. Porque, cara, a gente tem uma capacidade, né? A gente tem uma força, um talento, assim, para trabalhar contra, parece, às vezes, né? Tipo, e às vezes eu percebo que esses anseios humanos do homem, assim, sabe? Pecaminosos, muitas vezes eles fazem com que a igreja sofra, assim, sabe? E quando eu vivi isso em Porto Alegre, eu percebi, assim, como isso é prejudicial para a igreja e o quanto isso marca a história de uma igreja, sabe? Mas mesmo assim, cara, diante de tudo isso, eu acho que a gente não desacredita da igreja, sabe? Total. A gente continua amando a igreja, continua amando as pessoas que, enfim, de alguma forma seguiram por outro caminho, sabe? Como pastores, a gente precisa lidar com isso, Sim, né? Enfim, olhar para pessoas que estavam caminhando com a gente, estão caminhando por outro ministério, e não olhar com um olhar de condenação, né? Tipo assim, Exato. enfim, em algum momento da nossa história, isso fez com que a gente caminhasse por caminhos diferentes, distintos, mas a gente não pode olhar para essas pessoas como se não fossem irmãos na fé, sabe? É doloroso, mas o Senhor vai sustentando a gente nesse processo. É um grande desafio, né? Eu acho que o que você falou do divórcio é uma verdade, né? É estranho você celebrar um divórcio, né? Como é que você se alegra num divórcio? Talvez porque a relação não estava boa, era abusiva, aí você meio que celebra, mas alívio. quando é um alívio, exato, mas quando não é nesse contexto, a gente lida com tristeza, né? É com pesar, porque eu acho que esse é o desafio. É também lidar com gente ferida que talvez ficou, e também o desafio de olhar para os irmãos de forma como irmãos, ainda como irmãos. Boa. Né? E sabe um negócio muito legal, cara, que você comentou assim, né? Que a gente percebe que depois de um tempo, aquela ferida, ela cicatriza, assim, né? E o quanto é importante discernir esse tempo até para a igreja, né? Total. Porque, total. cara, senão você fica revivendo e trazendo aquilo ali, talvez é um sinal de que, cara, você não perdoou, aquilo é um problema no seu coração. Exato. Depois de um tempo, você consegue olhar para aquilo como um processo, uma parte de um período onde Deus estava trabalhando a igreja e tal. E aí as pessoas que vão chegando, elas nem sabem mais do que aconteceu. Exato. Mas, cara, aquilo foi importante para a história da igreja como um todo, assim, né? Sim, muito bom. Eu participei de um processo de transição também, né? Mas o primeiro culto foi tipo assim, um velório, né? Isso aí, Então, cara. É terrível, né? É muito difícil. E a princípio a gente fica indignado, a gente quer que as pessoas ouçam um lado da história, a gente cria um coração de justiceiro. E eu acho que o maior desafio e a maior lição que a gente aprende nisso é, de fato, confiar em Deus, que é o que a gente tem aprendido aqui, É isso. que é Ele que edifica a igreja, Uhum. né? Porque às vezes a gente acha que a gente é capaz de construir algo, né? Mas é Deus que edifica, né? Isso, e guardar os corações, né? E descansar, né, na soberania de Deus enquanto igreja mesmo. Se aconteceu isso, o que aconteceu é soberania de Deus, Ele está cuidando da igreja. Talvez saiu do nosso... A gente foi pego de surpresa, saiu do nosso controle, mas nunca do controle de Deus. É isso que nós descansamos e confiamos. Né? Eu já passei por um período assim, onde eu estava meio injustiçado e eu gravei um vídeo. Sabe quando você digita as coisas e depois você apaga? Eu falei assim, gravei um vídeo e as pessoas precisam ouvir o lado da história. Cara, Deus ministrou muito comigo, né? Porque é nesse momento que a gente tem que confiar nele, né? Se os olhos dele tá sobre toda a face da terra, contemplando os bons e os maus, Não vai estar né? em nós, Eu preciso confiar nele, né? Eu preciso descansar, né? Eu até preguei isso aqui, né? A gente não precisa se desculpar, nos defender e realmente nessas horas é aprender a confiar em Deus de verdade. É um convite muito, muito desafiador. Muito bom. Última pergunta, porque eu vi que ela chegou lá já, e faremos a última.
Pastores, como é que seria na cabeça de vocês o membro ideal? Aquele cara que é a prova de frustrações ou que quando ele se frustra, que ele resolve as coisas rapidamente, sabe? Legal. Meu Deus. Ó, Tem algum lá Definitiv- na tua igreja lá? Meu, definitivamente não igual a mim. Meu Deus, eu não sei nem responder, mas assim, Eu tô procurando ainda. eu tô procurando, deixa eu ver no chat GPT, mas, cara, eu acho que o membro ideal, primeiro, é impossível, porque Jesus, ele é o homem perfeito, né? Jesus é perfeito e nós não. Nós precisamos entender isso. E talvez, se nós tivéssemos uma resposta, a gente se colocaria talvez nesse lugar meio de orgulho, assim, e sabe? de juiz também, né? De isso aí. Cara, perfeito, de juiz, assim, ó. Você que perguntou, inclusive, é imperfeito, sabe? Você coloca, não, membro ideal. E daí, se tem uma resposta para isso, nossa, alastra na igreja. Sim. Então eu quero ser para. Cara, isso deixa eu aí. trabalhar para ser o que o pastor falou, né? Você não vira mais. Jesus não é mais a Não sua é mais o referência. centro, mas a é- pessoa é. Meu, perfeito. É porque eu acho que Jesus seria o membro ideal, se a gente fosse Sim, usar essa total. ilustração. Mas aí, justamente, precisa literalmente ser Jesus o membro ideal. Exato. E não Uhum. algo palpável, humano, porque quando Jesus é o membro ideal, cada um de nós vai precisar ser corrigido e alinhado em coisas diferentes para se parecer mais com Uhum. Jesus. Exato. Porque se eu coloco, tipo Aleluia. assim, cara, olha, de todo mundo aqui, pô, o Lucas acho que é o melhorzinho de nós quatro, então, Meu cara, Deus. ele é o ideal. Tá, mas nem todo mundo tem os mesmos dilemas, problemas e pecados que o Lucas, ou as mesmas qualidades, dons e talentos que o Lucas. Então, vai todo mundo virar um imitador de Lucas e não um imitador de Cristo. Meu, Então, a gente precisa perfeito. ter Cristo desconectado, eu acho disso. Mas, mesmo assim, Paulo fala, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ainda que a gente esteja muito longe de Paulo, né? A gente, então, deve viver esse anseio de imitar a Cristo, falando Total. assim, gente, esse é o meu desejo, esse é o meu anseio, então imite a Cristo também. É isso. Então, existem, obviamente, se a gente fosse fazer uma lista, né? Claro, cara, existe tá disposto resposta. A perdoar, a Aham, amar, claro. a servir, Convida o pastor pro churrasco. né? Exato. Brincadeira, gente. Seja palmeirense, Dá um Peugeot. dá um Peugeot. Nossa. Inclusive, né, se você pega a nossa confissão de fé, lá tem várias instruções doutrinárias e algumas instruções práticas também Exato, exato. sobre o que nós esperamos na convivência da igreja. A nossa aliança de membresia também tem. Então, tipo assim, vamos dizer assim, ser um membro da onda dura está de acordo com a nossa confissão de fé, a nossa aliança de membresia. Agora, muito bem como o pastor Lipão falou ontem, igreja onda, porque igreja vem antes de onda, e para ser membro da igreja, não só da onda, mas da igreja perfeita, é só Jesus, então olhar para ele, Exato. né? Esses dias um pastor amigo meu compartilhou até falando de frustração, né? Teve um irmão que ele foi repreender. E o cara tava juntado com uma moça. Aham. E aí ele falou, cara, você não pode, você tem que resolver a tua vida, casar, fazer o que é certo. E aí o cara falou assim, não, pastor, mas se o senhor soubesse a vida que eu levava, isso aqui é um avanço enorme. A imoralidade que eu vivia. Aí ele falou isso. Cara, mas você está usando como parâmetro o teu passado. Sim. E o parâmetro da vida do cristão é Cristo. Cristo. né? É isso aí. E aí, olhando para a realidade do membro ideal, o parâmetro é Cristo. É né? isso aí. Olha Exato. para Cristo. O que Jesus faria, qual a atitude que Jesus espera né, de Exato. mim nesse momento. né? E é legal porque é uma boa pergunta para trazer uma outra, né? Qual que é o membro ideal para a nossa igreja? Mas a pergunta seria, será que Jesus é membro da nossa igreja? É o que eu preguei ali, né? Será que Jesus está como membro da nossa igreja? A gente está meio que na loucura, assim, seguindo homens, seguindo padrões humanos Isso aí. e a revelia, sabe? Bom demais. E, gente, nosso quiz para ganhar o café. Eu abri aqui um site de quiz bíblico. Meu Deus. Quem Rapaz. foi a mulher sensata que impediu Davi de destruir Nabal, seu marido e sua casa? Alternativa A, Merabe. Alternativa B, Mical. Alternativa C, Abigail. E a alternativa D, Betseba. Valendo! É Abigail. Muito bom, muito bom. Que isso, ganhou um cafezão. Café Thaís. Rubi. Bom demais. Rapaz, Rubi. Café Rubi, uma Bom demais, preciosidade Rafa. de Machado. Meu.
Bom demais. Com bastante açúcar. Meu Deus. Gente, muito obrigado pela presença dos senhores. Que isso, prazer muito foi obrigado nosso. por vocês aqui Muito também. E para você que nos acompanhou também, gente, obrigado por nos assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, enfim, deixe a sua experiência também com esse assunto, o que daqui mais contribuiu para a tua vida e compartilha com pessoas que estão frustradas, encorajadas, enfim, com quem você quiser abençoar também com essa conversa. Toda quinta-feira a gente vai estar junto aqui nesse canal, 6 horas da tarde, ao vivo, e você é nosso convidado para se inscrever e acompanhar também nossos podcasts. Que Deus te abençoe. Um abraço.